Para se vencer um inimigo difícil, muitas vezes uma estratégia única, por melhor que ela seja, não é o suficiente. Então precisamos combinar estratégias acontecendo ao mesmo tempo para enfraquecer o nosso inimigo. Uma das mais conhecidas é a estratégia usada pelo general Aníbal, conhecida como manobra da pinça, que consistiu em cercar o nosso inimigo inicialmente por duas frentes, fechando com os braços de uma pinça e fazendo com que ele ficasse ali ao centro do campo de batalha, onde ele encontraria com tropas inimigas vindo pela posição frontal. Se os braços da pinça se encontrarem, então o nosso inimigo ficará completamente cercado e a chance de ganhar aquela batalha é muito alta. Na guerra contra o câncer, embora as terapias convencionais elas tenham avançado muito nos últimos anos, levando ao melhor prognóstico, tempo e qualidade de vida dos pacientes, ainda há muitos avanços que precisam ser realizados, como por exemplo o fato de que muitas das terapias elas não são específicas contra as células de câncer, como discutimos no episódio anterior. A alta toxicidade das drogas, a resistência adquirida pelas células de câncer, que fazem com que elas respondam menos aos tratamentos a longo prazo e também aos efeitos colaterais indesejados. A nanotecnologia ela tem nos ajudado a resolver esses problemas, uma vez que numa nanopartícula nós podemos combinar ali elementos que ao chegar nas células de câncer sejam liberados das nanopartículas e possam atacar essas células de múltiplas formas, fazendo com que essas células então elas sejam enfraquecidas muito rapidamente e não tenham tempo de adquirir resistência contra o tratamento. A nanomedicina ela ainda está em sua adolescência. Eu te contei no episódio 1 que a primeira nanopartícula para tratamento de câncer foi aprovada em 1995. Em 2019, um levantamento mostrou 15 nanopartículas já aprovadas para esse fim. 75 estavam na fase de pesquisa clínica, que é a pesquisa que ocorre com seres humanos. Na fase de pesquisa pré-clínica, que é onde essas nanopartículas elas são desenvolvidas, onde podemos construí-las com diferentes materiais e combinação de drogas, de moléculas, havia cerca de 25.000 trabalhos publicados para que uma nanopartícula saia da fase pré-clínica para ser comercializada. Há muitos estudos para serem realizados em seres humanos. Embora o caminho não seja simples, esse grande número de trabalhos nos deixa otimistas, porque é questão de tempo para que novas estratégias utilizando nanotecnologia façam diferença no tratamento de câncer. O que eu vou te contar nesse episódio é das estratégias de combinação de terapias que estão sendo pensadas na fase pré-clínica. Essa é a série Nanomedicina no Tratamento de Câncer e começa agora o episódio 4. A quimioterapia é um tratamento que consiste no uso de uma droga para destruir células doentes que formam o tumor. O problema é que com o tempo essas células elas podem aprender a se defender, levando ao que chamamos de resistência. Quando utilizamos uma terapia combinada com mais de uma droga, podemos ter o que chamamos de efeito sinérgico, que é quando nós temos quase um bônus no efeito de cada droga em separado. Por exemplo, se uma droga X ela pudesse levar a uma redução de cerca de 30% das células de câncer e uma droga Y levasse a uma redução de cerca de 40%, esperaríamos então uma diminuição de 70% dessas células. Se tivéssemos então um efeito de 90% de diminuição dessas células de câncer, como explica isso? Na verdade, muitas vezes uma droga ou um tipo de tratamento ele pode atuar por estratégias que auxiliem a uma outra droga, um outro tipo de tratamento. E no final das contas, o efeito da combinação ele é maior do que o efeito da soma de cada droga ou tratamento.
Uma estratégia muito interessante é combinar duas drogas, a doxorubicina e o paclitaxel. Essa combinação pode levar ao efeito sinergístico, melhorando o ataque às células de câncer. Bom, a doxorubicina ela já é só conhecida desde o episódio 1. E lá eu tinha te falado que ela tem regiões na molécula ou funções que fazem com que essa molécula goste de água, que ela tenha afinidade por água. Chamamos então essa molécula de hidrofílica. E ela vai interagir com outras moléculas também hidrofílicas. Já o paclitaxel, ele não tem muitas dessas partes na molécula que fazem com que ele interaja com a água. Então, nós chamamos ele de hidrofóbico e ele só vai interagir bem também com moléculas hidrofóbicas. Então, é como se eles fizessem parte de grupos sociais diferentes. Pesquisadores utilizaram uma estratégia muito interessante para combinar essas drogas dentro de nanopartículas. Para isso, eles utilizaram um polímero que tivesse, então, na sua molécula uma região que interage com moléculas hidrofílicas, que tem esses grupos que também gostam de água, e uma outra parte que não tem esses grupos, que interage com moléculas hidrofóbicas. E aí eles montaram as nanopartículas como se fossem blocos. Primeiro, eles juntaram esse polímero com a doxorubicina, que foi logo se orientando perto da parte da molécula hidrofílica. As moléculas de doxorubicina, então, elas formaram como um centro. Depois, foi adicionado as moléculas de paclitaxel, que se organizaram mais nas bordas ali, onde tinha a região hidrofóbica do polímero. Bom, para finalizar, eles colocaram mais uma camada de polímero, fazendo com que a última camada que ficasse para o exterior fosse a parte hidrofílica, que faria então com que essas nanopartículas elas ficassem mais fluídas, interagindo no meio de água, como é o nosso corpo. Quando essas nanopartículas, então, elas chegarem nas células de câncer, ela vai carregar dentro dela duas moléculas com atividades distintas. Então, a doxorubicina, quando ela for liberada, você já viu nos outros episódios, ela gosta de ir direto no núcleo da célula, interagir com o DNA. É lá que ela vai impedir os processos de divisão celular, fazendo com que, então, as células de câncer, elas parem de se dividir e, com isso, o câncer pare de crescer. O paclitaxel ele já age de outra forma, ele nem vai no DNA. Ele fica lá no citosol e interage com moléculas da classe das tubulinas. E é ali que ele tem também uma ação completamente diferente contra as células de câncer. Dessa forma, o efeito das duas drogas ele é sinergístico, porque no final o efeito é maior do que a soma se nós tivéssemos utilizado as moléculas em separado. Além da estratégia de combinação de mais de uma droga dentro de nanopartículas, nós podemos também combinar mais de um tipo de tratamento, como a quimioterapia com a imunoterapia. Você já sabe o que é a quimioterapia, agora eu vou te explicar os princípios da imunoterapia. Nós temos no nosso corpo um sistema de vigilância, que é o sistema imune, que conta com células de defesa, prontos para destruir aquilo que não parece certo e normal no nosso corpo. O problema é que quando o câncer ele se instala, ele cria um ambiente chamado de imunossupressor, que faz com que o nosso sistema imune ele fique enfraquecido, ele não consiga combater as células de câncer no nosso corpo. Por exemplo, nós temos ali na superfície das células de vários tipos de câncer, um tipo de ligante chamado de PDL1, que quando as células T, as nossas células de defesa, chegam ali perto dessas células de câncer, encontram esses ligantes de PDL1, elas se ligam ali e sejam na hora inativadas. Então, dessa maneira, o nosso sistema de vigilância é enfraquecido e as células de câncer são fortalecidas. Nós podemos combinar dentro de nanopartículas moléculas que possam interagir com esses ligantes de PDL1, de maneira com que elas possam inativar essa defesa das células de câncer.
E uma vez inativadas essas defesas, essas células ficam mais vulneráveis, então, para sofrerem os efeitos da outra droga dentro da nanopartícula, que seria a droga que agiria por uma função química, a quimioterapia. Dessa maneira, um tipo de terapia, ele ajuda e ele potencializa o outro tipo de terapia. É a partir daí também que nós conseguimos, então, fortalecer o nosso sistema imune para que o nosso corpo consiga combater, inclusive, a recorrência de um tipo de câncer no futuro, mesmo que não seja naquela região onde o câncer foi combatido da primeira vez. Então, usando os mesmos princípios que eu te falei das regiões das nanopartículas, nós podemos, dentro de uma mesma estrutura, colocar então entidades, moléculas que possam agir de formas distintas quando chegam nas células de câncer, atingindo então os efeitos sinergísticos, que são o bônus para essa combinação de terapias. No próximo episódio eu vou te mostrar outros sistemas que podem combinar dentro de uma nanopartícula diferentes estratégias, como a quimioterapia e a radioterapia, e também os mais modernos sistemas que fornecem imagens do tumor, ao mesmo tempo em que o tratamento com as nanopartículas ele avança. São sistemas chamados de teranósticos. Então não perca, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal. Curta, compartilhe esse conteúdo. Ajude a levar a ciência adiante. Lembre-se, informação não tem idade. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu espero você no próximo episódio. Até lá!